O século XI foi um período transformador marcado por mudanças políticas significativas, desenvolvimentos religiosos, conquistas militares e avanços culturais em várias regiões do mundo. Um dos eventos mais significativos foi a conquista normanda da Inglaterra em 1066, liderada por Guilherme, o Conquistador, Duque da Normandia. Após derrotar o rei Haroldo II na Batalha de Hastings, Guilherme estabeleceu o domínio normando na Inglaterra, alterando permanentemente sua língua, cultura e estrutura aristocrática. Por volta da mesma época, surgiu a controvérsia da investidura, um importante conflito entre a Igreja e o Sacro Imperador Romano, principalmente entre o Papa Gregório VII e o Imperador Henrique Intravenoso. Esta disputa sobre a nomeação de bispos simbolizou o conflito mais amplo entre Igreja e Estado que moldaria a política europeia por séculos. A Igreja Católica cresceu em influência durante este período, com movimentos de reforma liderados pelos monges clunienses, promovendo piedade, disciplina moral e autoridade religiosa centralizada. Em 1095, o Papa Urbano II lançou a primeira cruzada em resposta ao apelo do imperador bizantino Aleixo e Comneno, que solicitava ajuda contra os avanços muçulmanos na Anatólia. O apelo do Papa para recuperar a Terra Santa do controle muçulmano resultou na morte de milhares de cavaleiros e camponeses europeus. A cruzada, que se prolongou no próximo século, resultou na tomada de Jerusalém em 1099, e no estabelecimento de vários estados cruzados no Levante. Isso marcou o início de séculos de conflito religioso e militar entre os poderes cristãos e muçulmanos, influenciando profundamente tanto a Europa Ocidental quanto o mundo islâmico. Falando do mundo islâmico, os turcos seljúcidas ascenderam ao poder, tornando-se dominantes no Irã e mais a leste. Após derrotar o Império Bizantino na Batalha de Manzikert em 1071, os seljúcidas expandiram-se para a Anatólia, enfraquecendo a influência bizantina e abrindo caminho para futuros estados turcos. Enquanto isso, no norte da África, o Califado Fatímida mantinha o controle sobre o Egito e partes do Levante, representando uma forte presença islâmica xiita. Durante este período, a Ásia também viu mudanças significativas no século XI. Na China, a dinastia Song estava no seu auge, conhecida por sua prosperidade econômica, sofisticação burocrática e conquistas culturais. Os chineses inventaram a impressão com tipos móveis durante este período, uma tecnologia revolucionária que antecedeu a prensa de Gutenberg na Europa por séculos. Além disso, houve avanços em ciência, matemática e engenharia, incluindo melhorias nas ferramentas agrícolas e uso generalizado da pólvora na guerra. Na Mesoamérica, os toltecas dominavam o centro do México, servindo como predecessores culturais e políticos dos astecas. Na África subsaariana, o Império de Gana atingiu seu ápice antes de começar a declinar devido a conflitos internos e pressão de invasores berberes muçulmanos. Do surgimento de monarcas poderosos, à futura implementação da influência religiosa sobre o governo, este século ajudou a moldar o mundo moderno. Século XII d. Código. O século XII foi uma época de consolidação política, expansão religiosa, renascimento intelectual e conflito militar. Foi um período de tanto desordem violenta quanto de florescimento cultural, definindo muito do caminho para a Alta Idade Média e o início do mundo moderno na Europa. O século foi fortemente influenciado pelas cruzadas em andamento. Após o sucesso da primeira cruzada no final do século anterior, a segunda cruzada foi lançada em 1147 após a queda do Condado de Edessa, um dos estados cruzados. No entanto, terminou em fracasso para as forças cristãs. Uma figura importante do século, Saladino, emergiu no mundo islâmico durante este tempo. Como fundador da dinastia Aiúbida, Saladino uniu o Egito e a Síria e recuperou Jerusalém dos cruzados em 1187, após a decisiva Batalha de Hattin. Isso levou à Terceira Cruzada, 1189 a 1192, envolvendo monarcas europeus proeminentes, como Ricardo Coração de Leão da Inglaterra,
Filipe II da França, e o imperador romano-germânico Frederico Barba-Roxa. Embora Ricardo e Saladino tenham travado várias batalhas importantes, a cruzada terminou sem a recuperação de Jerusalém, embora um tratado permitiu aos peregrinos cristãos acesso à Cidade Santa. Na Europa Ocidental, monarquias poderosas começaram a se consolidar. Na Inglaterra, o desenvolvimento de sistemas legais e administrativos ocorreu sob Henrique II, incluindo o estabelecimento do direito comum. O conflito entre Henrique e o arcebispo Thomas Becket, que culminou na morte de Becket em 1170, simbolizou as tensões entre o poder secular e a Igreja. Na França, sob Luís VI e Luís VII, a autoridade real expandiu-se, enquanto o Sacro Império Romano-Germânico permaneceu fragmentado sob o reinado de Frederico Barba-Roxa, que lutou para controlar a Itália e a Igreja. O século XII também testemunhou o florescimento da Idade de Ouro Islâmica em muitas regiões, especificamente sob os turcos seljúcidas, e mais tarde sob a dinastia aiúbida de Saladino. Em Al-Andalus, que hoje é a Espanha, cidades como Córdoba e Toledo permaneceram centros intelectuais, onde estudiosos muçulmanos, cristãos e judeus traduziram textos gregos e árabes antigos para o latim. O conhecimento adquirido ajudou-a iniciar o renascimento do século XII na Europa, um período marcado pelo renovado interesse pela filosofia clássica, ciência e lógica. O estabelecimento de universidades em lugares como Bolonha e Paris refletiu o crescente papel da educação e do debate teológico. Na Ásia, a dinastia Song na China continuou a prosperar, especificamente no período Song do Sul, após perder territórios no norte para a dinastia Jin. As inovações chinesas permaneceram fortes com desenvolvimentos em construção naval, instrumentos de navegação como a bússola magnética e aprimoramento da tecnologia de impressão. Enquanto isso, o Japão entrou no final do período Heian, com o poder cada vez mais se deslocando da corte imperial para clãs guerreiros emergentes, antecipando o surgimento da classe dos samurais. O século XII também foi marcado por conquistas arquitetônicas e culturais, especificamente na Europa, com o surgimento da arquitetura gótica, vista na construção de grandes catedrais, como a de Notre Dame em Paris. A combinação de autoridade religiosa e renascimento intelectual definiu este período como uma ponte entre a Alta e a Baixa Idade Média. Século XIII d. Código. O século XIII foi um dos períodos mais dinâmicos e transformadores da história global. Este século viu impérios expandirem-se e colapsarem, cidades florescerem e queimarem, e ideias viajarem mais longe e mais rápido do que nunca. Talvez o evento mais definidor do século foi o surgimento do Império Mongol sob Gengis Khan. Em 1206, ele uniu as tribos mongóis e lançou uma das expedições militares mais bem-sucedidas e brutais da história. Os mongóis conquistaram vastas terras na Ásia, incluindo China, Ásia Central, Pérsia e Europa Oriental. Gengis Khan e seus sucessores, como Ogadai e Kublai, criaram o maior império terrestre da história. Os mongóis eram conhecidos por sua habilidade militar e crueldade, mas também facilitaram o comércio e a comunicação através da Eurásia, revitalizando a Rota da Seda e permitindo uma troca cultural sem precedentes. Sob Kublai Khan, os mongóis estabeleceram a dinastia Yuan na China em 1271, marcando a primeira vez que a China foi governada por imperadores não Han. Na Europa, o século XIII viu o aumento do poder das monarquias e da Igreja Católica. Na França, o rei Luís IX, mais tarde canonizado como São Luís, fortaleceu a justiça real e liderou duas cruzadas, embora ambas tenham terminado em fracasso. Na Inglaterra, as tensões entre a monarquia e a nobreza culminaram na assinatura da Magna Carta em 1215, pelo rei João, estabelecendo as bases iniciais para uma governança constitucional. O Sacro Império Romano-Germânico lutava com divisões internas, e a Igreja atingiu seu ápice de influência sob papas, como Inocêncio III, que expandiram a autoridade religiosa
e interferiram nos assuntos políticos europeus. As cruzadas continuaram. No século XIII, especificamente as cruzadas via A8, mas a maioria foi mal sucedida. A Quarta Cruzada em 1202, que se desviou de sua missão original, infame, terminou com o saque de Constantinopla, enfraquecendo severamente o Império Bizantino e aprofundando a divisão entre a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Romana. Cruzadas posteriores, incluindo aquelas na região do Báltico, e contra grupos heréticos, como os cátaros no sul da França, ampliaram a ideia de Guerra Santa, além da Terra Santa. Na Ásia, a dinastia Song na China caiu diante dos mongóis em 1279, oficialmente terminando com uma dinastia chinesa nativa até a dinastia Ming. No mundo islâmico, o poderoso califado abássida foi devastado quando os mongóis saquearam Bagdá em 1258, um golpe importante para a cultura e o saber islâmicos. Enquanto isso, o sultanato mameluco no Egito ganhou proeminência após derrotar os mongóis na Batalha de Ain Jalut, em 1260, detendo seu avanço para o oeste. Avanços tecnológicos e intelectuais também marcaram o século. Óculos foram inventados na Itália e relógios mecânicos começaram a aparecer na Europa. O século XIII também viu o surgimento do escolasticismo na Europa, liderado por pensadores como Tomás de Aquino, que tentaram conciliar a fé com a razão. No geral, o século XIII foi uma era de construção de impérios, despertar intelectual e troca cultural. Século XIV de Código. O século XIV foi uma época de crise e transformação em muitas regiões do mundo. O evento mais devastador do século foi a Peste Negra, uma pandemia que varreu a Europa, Ásia e norte da África entre 1347 e 1351, provavelmente originada na Ásia Central. A peste espalhou-se pelas rotas comerciais, especialmente pela Rota da Seda e rotas marítimas, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas em todo o mundo. A Europa perdeu cerca de um terço de sua população, e as consequências sociais e econômicas foram enormes. Escassez de trabalhadores mudou o poder para os trabalhadores e camponeses. Sistemas feudais começaram a desmoronar, e houve grande ansiedade cultural e religiosa, mudando visões sobre a vida e a morte. Outra característica brutal deste século foi a guerra. A Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França começou em 1337 e durou mais de um século. Motivada por disputas territoriais e reivindicações ao trono francês, a guerra teve figuras importantes como Eduardo III da Inglaterra e Filipe V da França. O conflito apresentou avanços militares importantes, como o uso crescente do arco longo inglês, que levou a vitórias significativas nas batalhas de Crécy, em 1346 e Poitiers, uma década depois. Este conflito também desestabilizou internamente ambos os reinos, e marcou o declínio da guerra feudal tradicional. Na Itália e em partes da Europa, surgiram os primeiros estágios do Renascimento. Pensadores e artistas começaram a recuperar textos clássicos e ideias, lançando as bases intelectuais para um renascimento cultural. Petrarca, muitas vezes chamado de pai do humanismo, foi uma figura-chave deste movimento. No mundo islâmico, o domínio mongol no Irã entrou em colapso até meados do século, e os mamelucos no Egito mantiveram seu poder. Na Ásia Central, o temido conquistador Tamerlão, também conhecido como Timur, começou a ascender ao final do século. Enquanto isso, os turcos otomanos começaram a crescer como uma potência importante, conquistando territórios nos Balcãs, e se tornando uma crescente ameaça ao enfraquecido Império Bizantino. Na China, a dinastia Yuan governada pelos mongóis caiu em 1368, sendo substituída pela dinastia Ming, fundada por Zhou Yuanzhang, que subiu do status de camponês, para se tornar o imperador Hongwu. A queda do Yuan foi causada por corrupção interna, desastres naturais e revoltas alimentadas por fome e descontentamento. O século XIV foi definido por catástrofes, mas também por transformações. A pandemia, as guerras e as mudanças de poder causaram sofrimento imenso,
mas também interromperam sistemas antigos, estimularam novas ideias, e marcou o fim da ordem medieval. Foi uma época de fins e começos, moldando o curso da história. Global, século XV-D. Código. O século XV foi uma época de profunda transformação global. Marcou o fim do mundo medieval e o início da Era Moderna. Um dos eventos mais definidores do século foi a queda de Constantinopla em 1453, conquistada pelos turcos otomanos, sob o sultão Mehmed II. Este evento encerrou o Império Bizantino, um remanescente de 1000 anos do Império Romano, e marcou o surgimento do Império Otomano como uma potência dominante na Europa e no mundo islâmico. A queda de Constantinopla também acelerou a migração de estudiosos gregos para a Europa ocidental, trazendo consigo textos antigos que ajudariam a impulsionar o Renascimento. Na Europa Ocidental, o Renascimento atingiu novas alturas. Originando-se na Itália, este movimento intelectual e artístico enfatizava o revival do aprendizado clássico, o humanismo e o individualismo. Artistas como Leonardo da Vinci e pensadores como Lorenzo Valla começaram a produzir obras que desafiavam normas medievais e celebravam a criatividade e a razão humana. Mecenas ricos, como a família Medici em Florença, apoiaram esse florescimento cultural. Enquanto isso, a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg por volta de 1440 revolucionou a disseminação de informações. Os tipos móveis permitiram a produção em massa de livros, aumentando drasticamente a alfabetização e a troca de ideias. Esta invenção não apenas avançou o Renascimento, mas também lançou as bases para movimentos futuros, como a Reforma Protestante. Na Península Ibérica, Espanha e Portugal começaram a ascender como potências globais. O casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela em 1469 unificou a Espanha, e seu reinado culminou na conclusão da Reconquista em 1492, com a conquista de Granada, o último bastião muçulmano na Espanha. No mesmo ano, eles patrocinaram a viagem de Cristóvão Colombo pelo Atlântico, levando a descoberta europeia das Américas e iniciando a era das grandes navegações. Portugal, sob o príncipe Henrique, o navegador, liderou as primeiras expedições ao longo da costa africana, preparando o caminho para impérios marítimos globais. Na Ásia, a dinastia Ming consolidou seu controle sobre a China, promovendo estabilidade interna e lançando grandes expedições navais, sob o almirante Zheng He. Entre 1405 e 1433, Zheng He liderou frotas massivas para o Sudeste Asiático, Índia, Oriente Médio e Leste da África, demonstrando o poder chinês e fortalecendo relações comerciais. No entanto, após essas expedições, o governo Ming voltou-se para o interior, encerrando o período de exploração marítima chinesa. Nas Américas, o Império Azteca ascendeu ao domínio no México Central, sob governantes como Moctezuma I, e o Império Inca expandiu-se pelos Andes e América do Sul. Ambas as civilizações alcançaram notáveis feitos culturais e arquitetônicos. O século XV foi definido por exploração, inovação e renascimento. Viu o fim de antigos impérios e o surgimento de novas potências, o nascimento de rotas comerciais globais e um despertar cultural que moldaria o mundo moderno. Século XVI-D. Código. O século XVI foi um dos séculos mais transformadores da história mundial. Começando com a descoberta europeia das Américas, a viagem de Cristóvão Colombo na década anterior abriu as portas para a exploração e colonização espanhola e portuguesa. A Espanha rapidamente emergiu como uma potência global dominante, e conquistadores como Hernán Cortés e Francisco Pezóa derrubaram os poderosos impérios Azteca e Inca, trazendo imensa riqueza para a Europa, mas também devastando populações nativas com doenças e guerra. O tráfico atlântico de escravos também começou a tomar forma, transportando milhões de africanos para as Américas à força. Durante as próximas décadas, Portugal estabeleceu uma rota marítima para a Índia e construiu um poderoso império comercial que se estendia da África até o Sudeste Asiático. Um dos eventos mais importantes do século XVI foi a Reforma
protestante. Em 1517, Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta de uma igreja em Werenbong, criticando a corrupção da Igreja Católica e a venda de indulgências. Esse ato desencadeou uma revolução religiosa na Europa, e o protestantismo se espalhou rapidamente, especialmente no norte da Europa, levando a décadas de guerras religiosas, perseguições e reajustes políticos. Em resposta, a Igreja Católica iniciou a Contra-Reforma, com o objetivo de reformar-se internamente e reafirmar seus dogmas. Monarcas desempenharam um papel crucial na formação deste século, com Coulons V governando um vasto império Habsburgo, que incluía a Espanha, o Sacro Império Romano-Germânico e as Américas. Seu filho, Filipe II da Espanha, presidiu a Era de Ouro espanhola, mas também viu o sobrecarregamento militar, incluindo a falha armada espanhola contra a Inglaterra em 1588. Na Inglaterra, Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, levando à criação da Igreja da Inglaterra, intensificando ainda mais as divisões religiosas. Sua filha, Elizabeth I, governou a maior parte da segunda metade do século, derrotando a armada e supervisionando uma era dourada cultural, incluindo as obras de William Shakespeare. Na Ásia, o Império Mogol ascendeu ao poder na Índia e atingiu seu ápice sob Akbar o Grande, conhecido por suas conquistas militares, reformas administrativas e tolerância religiosa. Na China, a dinastia Ming permaneceu estável e próspera, concentrando-se no desenvolvimento interno. O Japão, por sua vez, entrou em um período de guerra quase constante conhecido como período Sengoku, uma era de senhores feudais rivais e alianças volúveis, que eventualmente levou à unificação do Japão por Tokugawa Ieyasu no final do século. Avanços tecnológicos e científicos também marcaram o século. A revolução científica começou a tomar forma com figuras como Nicolau Copérnico, que propôs um modelo heliocêntrico do sistema solar em 1543. Essa ideia desafiou séculos de pensamento aceito e pavimentou o caminho para descobertas futuras. O século XVI foi um ponto de virada na história mundial. Foi um século de conquista, colonização, descoberta e debate. O mundo tornou-se mais interconectado do que nunca, e as sementes da civilização moderna foram firmemente plantadas. Século XVII. Código. O século XVII foi um período turbulento e transformador, que redefiniu o panorama político, científico e cultural do mundo. Na Europa, tensões religiosas e políticas explodiram em vários conflitos importantes. O mais devastador foi a Guerra dos 30 Anos, que começou em 1618. Este foi um conflito brutal principalmente dentro do Sacro Império Romano-Germânico, envolvendo muitas potências europeias. Começou como uma luta entre estados católicos e protestantes, mas evoluiu para uma batalha mais ampla por dominação política. A guerra devastou a Europa Central, matando milhões e destruindo regiões inteiras. Terminou com o Tratado de Westfália, que redesenhou fronteiras, estabeleceu princípios de soberania nacional e marcou o início do sistema moderno de estados. A Guerra Civil Inglesa, de 1642 a 1651, também foi marcante. Foi um conflito entre o rei Colonsay e o parlamento. Terminou com a execução do rei e a breve instauração de uma república sob Oliver Cromwell, embora a monarquia tenha sido restaurada em 1660, a guerra pavimentou o caminho para mudanças constitucionais futuras e o eventual surgimento da democracia parlamentar. A Revolução Científica transformou a forma como as pessoas entendiam o mundo. Com base em ideias anteriores, cientistas como Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton fizeram descobertas revolucionárias em astronomia, física e matemática. Galileu apoiou o modelo heliocêntrico e enfrentou oposição da Igreja Católica, enquanto Newton lançou as bases da física clássica. A expansão colonial acelerou-se ao longo do século, com potências europeias como Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda competindo por territórios no exterior. As empresas Companhia Holandesa das Índias Orientais e Companhia Britânica
das Índias Orientais eram poderosas empresas comerciais que ajudaram a estabelecer o domínio comercial na Ásia. A colonização das Américas expandiu-se rapidamente, com o crescimento de assentamentos no norte e sul do continente, levando à exploração e deslocamento das populações indígenas. O tráfico transatlântico de escravos também se expandiu durante este século, transportando milhões de africanos à força para as Américas. Na Ásia, o Império Mogol na Índia atingiu seu ápice sob Shah Jahan, que encomendou a construção do Taj Mahal, mas começou a declinar sob seu sucessor, a dinastia Qin foi estabelecida na China em 1644, substituindo a dinastia Ming e governando por séculos. No Japão, o shogunato Tokugawa consolidou o poder e impôs uma política estrita de isolamento conhecida como Sakoku, cortando quase toda influência estrangeira por mais de 2 séculos. O século XVII também testemunhou praga, fome e anomalias climáticas. A pequena idade do gelo causou falhas generalizadas nas colheitas e sofrimento, especialmente na Europa e Ásia. Apesar de todo esse caos, os fundamentos do mundo moderno estavam sendo lançados por meio de trocas globais, descobertas científicas e evolução política.